igrejas de Apocalipse. Mas aí vocês devem falar, ué, mas você já não tinha falado sobre as 7 igrejas e tal, né? Mas hoje eu vou falar como fazer para fazer parte das 7 igrejas de Apocalipse. Eu vou ler Apocalipse inteiro e vou indo para que vocês entendam. Vamos lá. Revelação de Yahusha, qual Yahu lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelos seus anjos as enviou e as notificou a Yohanan, seu servo, o qual testificou da palavra de Yahu e do testemunho de Yahusha e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nesta estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, aqui fala realmente, né, para guardar as profecias e tudo que está escrito, porque o tempo já está próximo, e também guardar o testemunho de Yahusha e tudo que tem visto. Agora vamos continuar, né? Yohanan, as 7 Rolial que estão na Ásia. Paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Rolial que estão diante do seu trono. Ou seja, aqui está falando das 7 Rolial e da parte daquele que é, que era e que há de vir, que é a nova Yahushalayim, que foi corrompido para Jerusalém. Jerusalém, na verdade, não é a verdade, né? E nova Yahushalayim é o novo mundo de Yahusha, né? E aqui está falando, né? Que daquele que é, ou seja, o Yahushalayim é, né? Daquele que é, que era, porque foi quebrada no tempo de Adão, por causa que ele pecou, né? Por causa que ele não acreditou em Yahusha, ele e Cavial acabou acreditando no maligno, mas vai vir de novo. Aqui está falando exatamente isso. E da parte de Yahusha, que é fiel testemunho primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e o seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis, sacerdotes para Yahu e para seu Pai, e glória para todos sempre. Amém. Aqui está falando, eis que vem com a nuvem, e todo olho verá, até mesmo que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quando fala que todo olho verá, é apenas os que fazem parte de 144 mil. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Porque no fim dos tempos saberão que Yahusha é a verdade. Mas não vai ter mais tempo. Agora vamos continuar aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz Yahu, que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Tá vendo? Lá tá falando do templo. E aqui tá falando de Yahusha, que há de vir. Agora que fala, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino. Porque aqui fala que mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Yahusha já diz, né, que servos são aqueles que são principiantes, que não conhecem as coisas de Yahusha,
quem conhece mesmo é o irmão, né? E Yahukanan fala que ele é o irmão de Yahushua e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Yahushua estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Yahweh e pelo testemunho de Yahushua. Ou seja, ele guardou a palavra e o testemunho de Yahushua. Eu fui arrebatado no espírito no dia de Alcun, e ouvi uma grande voz detrás de mim como voz de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Escreve-o num livro. Ou seja, os 144.000 que estarão no livro da vida. E o envia a 7 Oholial. A igreja é Oholial, que estão na Ásia. Quais são as igrejas? Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiátiro, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, essas são as 7 Oholial que vai fazer parte dos 144.000. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, que são as 7 Oholial. Você já deve saber as 7 igrejas, 7 Oholial. E virei-me para ver quem falava comigo, virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, então, um dos castiçais será Yahushua. E qual é este castiçal que será Yahushua? Tem 7, Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu pesquisei a Filadélfia, fica em Jerusalém, coloquei, né? E aqui, se você ver, fala, Jerusalém Celestial, Coral Filadélfia, Jerusalém Grupo Filadélfia, como vocês já soubessem, que a Yahushua será essa igreja, né? Essa Oholial, vai ser da Filadélfia. Então, vamos ver realmente se Yahushua vem da Filadélfia, vem da Oholial de Filadélfia. E aqui fala de Yahushua, né? Vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com cinto de ouro. E na sua cabeça e cabelo eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Ou seja, ele é um dos castiçais de ouro. E os castiçais de ouro são aqueles que coloca fogo. Coloca fogo, e o fogo representa iluminação daqui dele, né? Iluminação, ou seja, nós, para fazer parte dele, devemos ter esses 7 espíritos. E como nós iremos ter essas 7 iluminações? Vamos continuar aqui. Aqui falar de Yahushua, né? Vestida até os pés com uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça eram brancas como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como voz de muitas águas. Ou seja, são os rebanhos que irão ouvir a voz dele. Águas são os povos, né? A voz é ele falando com os povos. Farão parte dos 144.000. E Jerusalém, na verdade, é falso, né? Que na verdade é Yahushualém, né? E Yahushua, ele é... Já vimos que ele é da Filadélfia, vamos ver ainda, né? Se ele é realmente da Filadélfia. E ele é da Yahushualém. Ele mesmo diz no livro que o nome dele irá estar na cidade dele, que é Yahushualém. E ele tinha na sua destra 7 estrelas,
7 estrelas são os 7 anjos, e da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios, que são os ensinamentos. E o seu rosto era como o sol, ou seja, ele é iluminado. Satanás também quer ser como o sol, mas ele não vai ser nada iluminado quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo fui morto, mas ei, aqui estou para todo e sempre. Amenal. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva as coisas previstas, as que são, a que depois destas hão de acontecer. Daí aqui ele fala: os mistérios das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, que serão 144 mil também, ele mesmo diz, né? Os 144 mil serão como os anjos. As 7 o rolial, e os 7 castiçais que viste são as 7 o rolial. Tá vendo aqui? Agora vamos começar. Escreva o anjo da igreja de Efésio. Isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, os 7 anjos, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, está vendo? Ele é um dos castiçais de ouro, que é a primeira iluminação. Como vai para conseguir a primeira iluminação? Conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os mal e puseste à prova o que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Ou seja, aqui está falando de Cafos. Cafos foi aquele que mostrou, né? Se você for lá no livro de Cafos, ele foi aquele que mostrou que quem são os profetas, quem são aqueles que querem te enganar. Então, Cafos é o primeiro castiçais de ouro, mas não é exatamente o Cafos que é o primeiro. Aqui está falando exatamente da Rolial, e a Ruxa ele diz exatamente para Cafos, que é o Pedro, né? Para quem não sabe, Cafos é o nome verdadeiro. E ele diz lá: sobre esta pedra edificarei a minha Rolial, a minha igreja. Ou seja, então, aqui o primeiro espírito é da Rolial. E quem são a falsa Rolial, a falsa igreja? Porque nós somos os templos, nós somos a Rolial, nós somos os templos. E aqui fala, né? Quem são os falsos, né? Conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer o mal, e puseste à prova o que se dizem ser apóstolos, está vendo? Ó? Mas não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Ou seja, aqui é a falsa Rolial, a falsa igreja. E aqui continua: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aqui, ó, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, é o Rolial que deixou a Ruxa, que não fez o que a Ruxa pediu, e vai tirar o castiçal, tá vendo? Ó?
não vai fazer parte dos 7 castiçais de ouro. Vai tirar. Brevemente atirei do teu lugar o teu castiçal e tirarei do teu lugar o teu castiçal se não te arrependeres. Ou seja, se não fizer parte de 144 mil. Agora vamos continuar. Aqui fala da verdadeira Orolial. Tem, porém, isto que odeia as obras dos Nicolaitas, a qual também odeio. Ou seja, aqui está falando dos falsos profetas. Tudo aqui está falando de pessoas. Tem, porém, que odeia as obras dos Nicolaitas, a qual também os odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz ao Orolial, e ao que vencer, dar-lhe-ei comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Yahweh. Ou seja, o primeiro castiçal, para você ter a primeira luz, você precisa ser uma Orolial pura, ou seja, comer da árvore da vida, ou seja, não coloque nada na sua boca que seja impuro, como as carnes, os refrigerantes, assim como também não comemorar nenhuma dessas festas pagãs, como aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, todas essas festas falsas não se deve comemorar. E é isso, se vocês realmente fizerem isso, se não marcarem seu corpo, tatuagem, piercing, sei lá o que, ou seja, ter um corpo puro para Yahweh, você estará com a primeira candelabro aceso, ou seja, você estará com o primeiro como é que fala? Com a primeira luz acesa. Agora vamos para o segundo candelabro. E o anjo da Orolial de Esmina escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu é rico, blasfemas do que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Segunda, o Orolial, o segundo espírito. Como faz para conseguir esse segundo espírito? O que é segundo espírito? São as pessoas que fazem parte dos 144 mil que foram mortos. E aqui, vou mostrar, né? Conheço as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu é rico e é blasfema do que se dizem judeus, mas não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Ou seja, são os falsos Yahudins. Se dizem Yahudins, mas não são, mas são a sinagoga de Satanás. Ou seja, eles são os falsos Yahudins. E aqui fala: nada tema das coisas que hás de padecer. Assim, aqui já são dos verdadeiros Yahudins, dos que irão fazer parte dos 144 mil. Porque os 144 mil é desde Adão e Caviel, do primeiro homem, até a volta de Yahusha. Por isso que eu digo que é bem difícil fazer parte dos 144 mil. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz ao Orolial. Tá vendo?
espírito horrorial, que é do segundo candelabro. Que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, para ter a segunda candelabro aceso, para ter o segundo espiritualidade, a segunda, não está vindo aqui, segundo espírito, né? O segundo, como posso explicar? Segunda iluminação, pronto. Para ter a segunda iluminação, o que ele está querendo dizer aqui? Você tem que fazer, você tem que aceitar que as pessoas de antigamente vão fazer parte dos 144 mil, temos que não aceitam. Tem que sentir pena deles que morreram, que nem aqui fala, né? Teremos uma tribulação de 10 dias, se fiel até a morte, dá até a coroa da vida. E o que o pessoal de Roma fez antigamente, colocaram esses pessoas que fazem parte dos 144 mil para ser mortos pelos leões, assim como tantas outras mortes que fizeram. E você tem que se lamentar por esse, você tem que sentir bravo, sentir tristeza, né? Você precisa mostrar que você está muito triste pelo que fez com seus irmãos lá do passado. E é isso, se você realmente sentir pena, se você realmente aceitar que eles vão fazer parte dos 144 mil, você está com a segunda candelabro aceso, o segundo candelabro aceso, a segunda espiritualidade. Você já tem duas espiritualidades aqui acesa. Se você realmente fizer realmente o que ele está falando aqui. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheça as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, e o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui está falando da espada aguda de 2 fios, que é realmente Uruha. Uruha faz parte do terceiro espírito. E aqui fala, conheço aqui é do verdadeiro Uruha. E Uruha, né, foi blasfemado para Espírito Santo, que é falso, né? O verdadeiro é Uruha. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retém o meu nome e não negaste a minha fé. E ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, não negaste a minha fé, não negaste o meu nome. Ou seja, Uruha vai te dar todo esse entendimento. E aqui fala do que tem o falso Uruha. Não, aqui ainda, calma aí. Aqui ainda é do verdadeiro Uruha, né? Mas algumas poucas tem contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, ou seja, o que... Deixa eu ver aqui... Isso mesmo. Doutrina de Balaão, ou seja, seguem as doutrinas falsas que as igrejas mostram, né? A ceia,
do comer pão da padaria, o dízimo, que é dinheiro, segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Alxuru, para que com medo do sacrifício da idolatria e fornicassem. Tá vendo? Que a fornicadora é a igreja, que está embebedando todo mundo, que não tem Uruha. E aqui fala, realmente, são que não fazem, que tem Uruha. Agora, aqui são que tem o falso Uruha, o que quer ficar que está nos falsos ensinamentos, né? Que na verdade não tem Uruha, né? Assim tem também os que seguem a doutrina dos Nicolaita, o que eu odeio. Arrependa-te, pois quando em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, nós iremos, porque através do Ruha que nós conseguimos ter o entendimento da verdade, e batalharei com a espada da minha boca, é exatamente isso, mostrar a verdade. Vai batalhar, né? Vai mostrar a verdade. Muitos não vão aceitar, vai ser uma batalha. Quem tem ouvido, ouça o que Espírito diz ao Rorial. Ao que vencer, darei de comer da mana escondida. E darei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ou seja, só através de Uruha que nós iremos ter um novo nome escrito. Ele lá nos mostra um novo nome. E aqui fala, né? De novo. Ouça o que o Espírito diz ao seu Rorial. Ou seja, se você tiver Uruha em você, o verdadeiro ensinamento, você irá estar com o terceiro candelabro aceso. A terceira verdade, a terceira iluminação, que já irá ter 3. Agora vamos para o quarto espírito. E o anjo da igreja de Tiátira escreve: isto diz o filho de Yahu, que tem seus olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. O que está querendo? O que é a igreja de Tiátira? É exatamente os mandamentos de Yahu, os 12 mandamentos espirituais e os mandamentos de Satanás. Os mandamentos de Yahu, que é o Sábado, e os mandamentos de Satanás, que é os mandamentos do domingo. E aqui fala, né? Isto diz aos filhos de Yahu, que tem... que eu conheço as tuas obras, tá vendo os mandamentos dele? As tuas obras, os mandamentos, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Tá vendo? Tudo sobre o mandamento dele. O teu serviço, o teu amor, a tua fé, a tua paciência. Mas, aqui fala, mas alguma coisa tenho contra ti, que deixem Jezabel, que é as igrejas, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria.
ou seja, para que esqueça, para enganar os irmãos de algo, para que sirvam ao domingo, para que sirvam aos mandamentos de Satanás. E deu-lhe tempo para se arrepender da sua fornicação, e não se arrependeu. Ou seja, aqui está falando dos ensinamentos de Satanás, do domingo. E deu-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei na cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei da morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda os rins e os corações, ou seja, aqueles que sabem quem está falando, fazendo os mandamentos de algo. E darei a cada um a vós segundo as vossas obras. Mas a vós digo, a vós ao restante que estão em Tiátira. E todos quanto não têm esta doutrina, tá vendo? Não tem os mandamentos de Satanás. Tem apenas o mandamento de Yahushua, o mandamento do sábado. Acho que sábado é sábado em hebraico, porque sábado é falso, né? Então tem que ser pelo verdadeiro, é o descanso. E não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos porei. Tá vendo? Ó? A doutrina, os mandamentos de quem? De Satanás. Mas o que tem de retendo, até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com varas de ferro as regenerar, serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã, ou seja, você vai ser parte dos 144.000, que também vai ser dos 7 espíritos, e vai ser a estrela da manhã, ou seja, as 7 estrelas que estão na mão direita de Yahushua, que Yahushua já diz, né? As 7 estrelas, a estrela da manhã são os anjos. Yahushua já diz, né, que seremos como os anjos. Não seremos como os anjos. Os 144.000 serão como os anjos. A estrela da manhã são os anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz ao Rolial. Ou seja, de novo, o Espírito, o Rolial, que é o candelabro. Ou seja, quem segue os mandamentos de Yahushua irá ter o 4º candelabro aceso. Agora vamos para o 5º candelabro. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos de algo. Está vendo? Sempre fala dos 7 espíritos de algo. Aí as 7 estrelas, que são os anjos, vão fazer parte dos 144.000. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de algo. Ou seja, aqui está falando exatamente daqueles que vão fazer parte dos 144.000. Vamos de novo, ler de novo. E o anjo da Rolial que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos de algo e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Aqui está falando dos que não irão fazer parte dos 144.000. Ser vigilante, confirma o restante que estavam para morrer, porquanto não achei as tuas obras perfeitas diante de algo. Lembraste, pois, o que tem recebido e ouvido, e guardai-o e arrepende-te.
E se não vigiarei sobre ti como ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. Porque os 144.000 saberá quando ele virá. Nós teremos as obras perfeitas diante de algo. E aqui diz, né, aqui ó, ser vigilante e o confirmarei o restante que estavam para morrer. Ou seja, então 144.000 serão aqueles que irão morrer todos. Aqui morrer está dizendo tanto carnalmente como espiritualmente, que são aqueles que morreram no passado, que morreram com os animais que mataram eles, de tantas outras maneiras, e também a morte espiritual, que é morrer e nascer em Yahushua. Aqui já está falando dos 144.000 Yahushuas verdadeiros, mas também tem de algumas poucas pessoas que não contaminaram sua veste e comigo andarão de branco, tá vendo? Não contaminaram sua veste, mostrando que fazer parte de 144.000 não é fácil. São pessoas que não se contaminaram, que estão na verdade, que andarão de branco, que serão puros até a volta de Yahushua, porquanto são dignas disso, são dignas. Esses 144.000 são aqueles que são dignos. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de nenhuma maneira riscarei o seu nome no livro da vida, porque os 144.000 serão aqueles que farão parte do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Você está vendo? Os 144.000, o Pai, o Yahushua, ele ficará tão emocionado, ficará tão feliz, que confessará o nosso nome diante de Yahweh e diante de seus anjos. Ou seja, ele irá falar nosso nome com orgulho, ele confessará nosso nome para todos. E não vai ser esse nome que nós estamos, né? Vai ser um novo nome, como eu já mostrei aqui, né? Nas igrejas passadas, teremos um novo nome, e esse vai ser nosso nome, porque vai ter o nome que vai ter o nome do Pai no nosso nome. E aqui diz, ouça o que o Espírito diz a sua Rolial. Você vê que ele sempre termina assim, ouça o que o Espírito diz a sua Rolial, porque é o candelabro. Ou seja, se você realmente fizer parte de 144.000, você já tem a sua quinta candelabro aceso. Agora aqui diz, o anjo o Rolial que está em Filadélfia escreve, isto diz, o que é puro, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quem tem a chave de abrir, de Davi, né? Eu não sei o nome hebraico verdadeiro aqui. Vamos continuar. Conheço as tuas obras, e eis que diante de mim pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Ou seja, quem é esse daí? É o próprio Yahushua. E o que eu disse lá, né? Yahushua está em que igreja? Filadélfia. Interessante, né? Como mostrou aqui, ó. Filadélfia, que é Yahushua Leim. Que parece que as igrejas, né, que mostram mentira, né, já sabiam, né, e o Filadélfia, na congregação Jerusalém, tá vendo? Exatamente isso. Yahushua está em Filadélfia.
E aqui fala, ninguém pode fechar tendo pouca força, uma porta aberta. E a Ruxa diz, eu sou a porta. Eu sou a porta e estarei aberta. E ninguém vai poder fechar essa porta. Apenas eu. Assim como aconteceu com Enoque, né? Que é Noé, em Gênesis. Ele diz, né? Quem foi que fechou a porta de Enoque? Foi o próprio Yahushua. Ele estava esperando para ver quem vai entrar na arca. Entrou umas pessoas na arca e outras pessoas não quiseram entrar, não quiseram acreditar na palavra de Enoque. Estava sendo usado por Urua, estava sendo usado por Yahushua. E as pessoas não quiseram acreditar. E daí Yahweh foi lá e fechou a arca de Enoque. E ele diz, né? Ninguém pode fechar a porta, porque tem pouca força. Apenas eu posso fechar, porque eu sou Yahushua. E guardaste minha palavra e não negaste meu nome. Ou seja, aqui está querendo dizer aqueles que souberam o nome verdadeiro, que é Yahushua, irá fazer, não negaste o meu nome. Vamos continuar aqui. Agora que fala daqueles que conhecem o falso nome. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, tá vendo? Os que conhecem o falso nome. Os que se dizem Yahudins. São os falsos Yahudins que conhecem tantos outros nomes, mas não o verdadeiro. E não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés. E saibam que eu te amo. Ou seja, os da sinagoga de Satanás que já diz aqui, né, que conhecem o falso nome, as igrejas, né, enfim, eles irão prostrar os seus pés, ou seja, eles irão, porque tem muitos dizendo, Yahushua é um nome falso, Yahushua não é o nome verdadeiro, eles irão prostrar os teus pés, Yahushua irá fazer eles prostrarem os seus pés, mostrando que ele é o verdadeiro, ou seja, o cristão com os falsos nomes irão prostrar os teus pés. Vai ser como um poderoso aqui, simplesmente por acreditar que o nome é Yahushua. E você mostrou para os outros que o nome dele é Yahushua, e eles não acreditaram. Serão aqueles que realmente irão prostrar aos teus pés. Como guardaste a minha palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação que advém sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra, ou seja, aqueles que acreditam em Yahushua, que fazem os mandamentos, que conhecem os passos dele. Ele guardaste a palavra da minha paciência, ele irá nos proteger na hora da tentação. Te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Tá vendo? Ele irá nos proteger. Eis que vem sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, está querendo dizer aqui que ele não quer que ninguém, porque tem muita gente que acredita que o nome é Yahushua, mas acaba, daí vem uma pessoa, começa a dizer coisas nada a ver, e daí as pessoas chegam e falam, nossa, Yahushua não é verdadeiro. Ou seja, essa pessoa conseguiu tomar a coroa de sua cabeça, conseguiu fazer você não fazer mais parte de 154 mil. Ele tomou essa tua coroa, então você não pode deixar isso acontecer. Tem que ficar firme no nome de Yahushua, que com certeza não é verdadeiro.
Daí que ele fala, a quem venceu falei a coluna no templo do meu Yahweh, que somos nós, dele nunca sairá. Escreverei sobre o nome do meu Yahweh, que são os mandamentos de Yahushua, e é o nome de Yahweh também, de Yahushua. E o nome da cidade do meu Yahweh, a nova Yahushua Leim, como eu vou mostrar aqui, né? Eita, e da igreja de Filadélfia fica onde, né? Yahushua Leim, ou seja, a nova Yahushua Leim. Yahushua está exatamente em Filadélfia, que é a nova Yahushua Leim, que é onde Yahushua está. Interessante, né? E aqui ele fala, né? Ele vai escrever o nome do meu Yahweh, o nome da cidade do meu Yahweh, a nova Yahushua Leim, que desce do céu do meu Yahweh, e também o meu novo nome, aqueles ou seja, seu nome por nome irá estar escrito nos 144.000. São aqueles que já sabem o nome verdadeiro dele, que é Yahushua. Então ele fala aqui, ouço o que o Espírito diz a Zorolial. Ou seja, aqui é o sexto candelabro aceso. Ou seja, como você faz para ter sexto candelabro aceso? Realmente você precisa acreditar de todo o seu coração, de toda a sua alma, né? Melhor dizendo, de toda a sua alma, corpo, espírito, que Yahushua é a verdade. Só assim você vai ter o sexto candelabro aceso. Agora, o último candelabro, que é o último espírito, e o anjo da Orolial de Laodiceia escreve. E você viu, né, que em Filadélfia, em Apocalipse, e Yahushua estava dizendo, né, que eu ia fazer parte de uma dessas igrejas, mas ele não falava qual era. E eu consegui achar aqui, através de Uruha, em qual é, que é exatamente Filadélfia. Não tem erro falar que é outra, só pode ser Filadélfia, não tem como ser outra. Agora aqui diz, o que estão na igreja de Laodiceia escreve, isto diz, Amenal, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de algo. O que está querendo dizer aqui? O que é o último candelabro? O último espírito? A última igreja? Você viu que realmente aqui o livro aqui de Apocalipse está exatamente na forma correta. Ou seja, foi a Orolial, que são os templos que começou com Adão, foi o primeiro templo, depois foi continuando os verdadeiros Orolial, depois foi os que foram mortos, que tiveram Uruha, depois veio a marca da besta e a marca de Yahushua, qual teve, daí já foi contado 144.000, daí agora já estamos conhecendo o nome de Yahushua, como eles conheciam, e agora vem o último. E qual é o último? Que é a da Laodiceia. Exatamente o princípio da criação de Yahweh, que é exatamente a nova Yahushua Leim, que foi o princípio da criação de Yahweh. Conheça as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente.
ou seja, está falando da falsa Jerusalém, que é a falsa igreja. Agora vamos lá, o que diz aqui? Vamos lá? Conheça as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem dela foras frio ou quente. Ou seja, tá nem aí, não tá nem frio nem quente. Não tá nem esquentando pelo que está acontecendo. É muito menos frio. Assim porque és morno e não és frio nem quente. Vomitei da minha boca. Que diz, né, a Nova Jerusalém vai ser como um templo, e aqui diz também a igreja, né, que diz do templo, né, como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada falta. Se você vê, as igrejas são assim, né, são ricas, todas as igrejas são ricas. Daí ele diz, e não sabes que é um desgraçado e miserável, pobre, cego a nu. Aconselho que de mim cobre ouros provados no fogo para que te enriqueças. Ou seja, aconselho de que mim compre a minha nova Jerusalém e as roupas brancas. Ou seja, os 144 mil. Quero ver vocês comprarem eles. Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, como mostra em Bereshit, né? Que é Gênesis, que mostra o pai para Gênesis. Essa é a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com um colírio para que vejas. Ou seja, larga essas religiões. Está falando para a falsa igreja. Para que vejas a verdade, eu repreendo e castigo todos que amo. Se pois zeloso, e arrepende-te. E aqui está. E aqui já está falando da nova Jerusalém, a verdadeira Olial, que está vindo, que vai ser lá quando a Ruxa vier, ou seja, realmente bateu tudo até o fim, até a sétima igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, ou seja, na minha nova Jerusalém. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a sua Olial. Você vê que sempre fala isso. Porque aqui é o último candelabro. Como você vai conseguir esse último candelabro? O último candelabro são aqueles que tiveram os 6 candelabros acesos. Quem teve os seis candelabros acesos terá o último candelabro automaticamente aceso. Que é a nova Jerusalém, que vai ser onde não teremos mais morte, não terá mais lágrima, terá se cumprido as promessas de Yahushua. Então, aqui são os 7 candelabros acesos. Então, como vocês podem ver, fazer parte dos 144 mil já é difícil. Imagina ainda ter os 7 candelabros acesos, ter a espiritualidade total,
como eu já disse, dos 7 espíritos também, dos 7 livros, para que vocês entendam mais, que já está bem explicado sobre os 7 espíritos, né? Mas lá mostra muita coisa que eles fizeram, que cada espírito era de um dos livros, que teve do Tobias, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, não lembro mais qual é, e todos os outros que eu mostrei, que também é um bom modo de entender como fazer parte dos 7 espíritos. 144.000 farão parte dos 7 espíritos, mas você necessita ter 7 espíritos para fazer parte dos 144.000, tá entendendo? E só assim vocês estarão assentados no trono de Yahu, no trono de Yahushua, na nova Yahushualim, que está perto de chegar. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido tudo. Como já sabemos, Yahushua é nosso rei. Amenal.